Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje nós vamos falar de polinômios. Mas o que seria isso? Bom, primeira coisa, gente, a gente tem que saber qual é a definição de polinômio. Polinômio é qualquer adição ou subtração de monômios, perfeito? Lembra o que é um monômio? O monômio tem a parte literal e a parte numérica, né? Então, essa composição a gente chama de monômio, perfeito? Exemplo, 3x ou 2yx ao quadrado, são todos monômios, certo? Então, quando a gente tem a adição e a subtração desses monômios, nós vamos chamar de polinômio. Mas, até o terceiro, a gente tem uma nomenclatura que a gente pode dizer. Como assim, Rodrigo? Se eu tenho, por exemplo, um termo, apenas um termo, eu chamo de monômio, beleza. Agora, se eu tenho a soma de dois termos, eu chamo de binômio. Se eu tenho a soma de três termos, duvido você acertar, trinômio. E acima disso, nós começamos a chamar de polinômio. Vários monômios, perfeito? Beleza. Então, vamos para cá, ó. Nós já vimos, né, que monômio é um produto da parte numérica e a parte literal, sem problema nenhum. E tem o grau que a gente define através do coeficiente, ou melhor, através do expoente da minha variável, da minha incógnita, beleza? Então, o que acontece? Exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, estão vendo aqui no quadro comigo, acompanha, 5x vezes y elevado a 3. Então, 5xy ao cubo, que a gente diz isso, ok? Por exemplo, isso é um monômio. Por quê? Porque tem a parte numérica e também tem a parte literal. Isso mesmo, show. Eu conseguiria definir o grau desse monômio? Sim. O grau, basta você definir o quê, gente? Para definir o grau, é a soma de todos os expoentes, até coloquei aqui escrito para vocês, um aspecto de revisão, tá? A soma de todos os expoentes das variáveis. Como assim, ó? Quem é o expoente do y aqui? É o 3. Quem é o expoente do x aqui? É o 1. Quando não tem, significa que é 1. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Logo, qual é o grau disso? Eu vou pegar o 3 e somar com esse 1. 3 mais 1, isso vai dar quanto? Opa, eu consigo definir que esse monômio é do quarto grau. Show? Beleza pura. Próximo exemplo. 4xzy. Gente, descobre qual é o expoente de cada letra. Aqui, ó, é 1, aqui é 1 e aqui também é 1. Ou seja, x e y tem todos esses expoentes 1. Se eu sei que para descobrir o grau eu preciso somar esses expoentes, então como é que fica, gente? 1 mais 1 mais 1, ou seja, esse monômio é do terceiro grau. Belezinha? Muito bem. Agora vamos para o próximo exemplo. 8x. Opa! Tem uma parte numérica e uma parte literal. Então, a gente chama disso de monômio. E essa parte literal, que é o x, está elevado o quê, gente? A 1. Logo, esse monômio é o quê? É do primeiro grau. E acabou. Isso seria um monômio, né? Bom, aí, se eu fizesse isso aqui praticamente, né? Porque você sabe que se eu tiver a soma ou a adição de vários monômios, nós vamos dizer que isso é um polinômio. Beleza? E se eu tenho três termos, como eu acabei de colocar nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o primeiro termo, um monômio, eu tenho dois monômios e tenho três monômios. Logo, eu tenho um trinômio. Beleza pura, gente? Show! Esse trinômio, como é que a gente define o grau de um polinômio? Tá? Ó, o grau de um polinômio, você não vai fazer igual que a gente faz no monômio separado, somar todo mundo. Não. Você vai descobrir separadamente. Nós já vimos que essa parte aqui, a primeira termo, é do quarto grau, a segunda parte é do terceiro grau e a última parte é do primeiro grau. Então, o que define o grau de um polinômio? É aquele que tiver o maior grau. Qual é o monômio que tem o maior grau? Opa, é o primeiro, que tem o quê? O 5xy ao cubo, que é do quarto grau. Aí sim, aí eu defino esse polinômio como sendo do quarto grau. É isso, perfeito? Então, nada mais, nada menos que polinômio é a soma de todos, ou a soma ou subtração dos monômios. Show? Belezinha pura! Vamos lá, vamos continuar, né? Então, lembrando que o grau de um polinômio é dado pelo grau do maior termo. Beleza? Show! Gente, vamos fazer então, né,
como é que a gente somaria? Ou seja, como é que a gente faria uma operação de polinômios? Ou seja, a adição ou subtração de polinômios. É uma regra básica, simples, não é difícil. Eu faço de uma maneira que eu gosto muito, né? Que me facilita na hora do entendimento e ganha tempo na hora da prova, que é o que você precisa, né? Então vamos lá, gente. A primeira regrinha que eu coloquei assim foi, ó, agrupar os termos semelhantes, depois trocar os sinais caso precise, e terceiro, efetuar a operação. Bom, gente, exemplo, faça a seguinte operação de polinômios. Aí tá assim, A mais B menos C. Mas, Rodrigo, quem é A? Quem é B? Quem é C? Ou seja, eu botei aqui embaixo para você. O A é 5x ao quadrado menos 8x menos 5. O B é x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x. E o C é 5x ao quadrado menos 4. Ou seja, você vai trocar o A por isso aqui que ele deu, o B por isso aqui que ele deu e o C por isso aqui que ele deu. Então, a primeira coisa que fala na regra é agrupar os termos semelhantes. Show? Então, vamos lá. A mais B menos C. Tem uma operação, tem duas aí, né? Uma é a adição e a outra é a subtração. Show? Beleza, vem comigo. Então, o A, quem é o A, gente? Substituí aqui, ó. Peguei aqui e só copiei. Eu botei entre parênteses, porque se tiver um sinal de menos, por exemplo, vai mudar todo mundo. Então, você precisa ficar atento. Então, por exemplo, quem é o B? Peguei tudo que está do B aqui e coloquei aqui. Agora, quem é o C? É 5x ao quadrado menos 4, botei aqui. Feito isso, todo mundo em parênteses bonitinho, certo? Agora eu vou tirar os parênteses. Tirar os parênteses, quando tem o mais antes dos parênteses, ó, não importa, mas se tiver um menos, esse menos na frente dos parênteses, ele muda o sinal de cada termo. Então, fique ligado nisso, ok? Então, vamos lá, gente, ó. Aqui, como é mais, então repetir igualzinho. Na parte do B, ó, não tem um mais aqui, tá vendo? Então, vou repetir todo mundo igualzinho. Agora, na parte do C, tem um menos na frente do C. Esse menos vai mudar o sinal de cada termo. Então, por exemplo, aqui não era mais 5x ao quadrado? Quando a gente não tem sinal na frente do número, esse sinal significa que é positivo. Concorda comigo? Então, vamos lá. 5x ao quadrado é positivo. Então, quando a gente faz um menos na frente dos parênteses, significa que você vai fazer a distributiva. É como se tivesse um menos 1 aqui, ó. É como se tivesse um... Vou até escrever aqui para vocês, ó. É como se tivesse um menos 1 aqui na frente. Perfeito? Ficou horrível esse menos 1. Deixa eu apagar. Deixa eu botar bonitinho. Isso. Ó, lindo. É como se fosse um menos 1 na frente, certo? Então, esse menos 1 vezes 5x ao quadrado vai mudar o sinal, tá vendo? Vai ficar menos 5x ao quadrado. E menos 1 vezes menos 4 vai ficar mais 4. É a única coisa que a gente faz, tá? Então, se tiver um menos na frente, a gente muda o sinal de todo mundo. Show de bola? Belezinha! Então, agora, o que você vai fazer? Então, eu já fiz, ó, agrupar os termos semelhantes. Eu nem necessariamente preciso agrupar. Eu agrupo com figuras geométricas, tá? Então, ó, já troquei os sinais caso precise e agora vamos efetuar a operação. Como assim efetuar a operação, Rodrigo? Olha para cá. Por exemplo, você só pode somar ou subtrair monômios se eles forem, né, semelhantes. O que significa isso? Quando a parte literal é extremamente idêntica. Lembra disso. Eu não posso pegar o 5x ao quadrado e somar com 4x à quarta. Não dá. Eu tenho que somar o 5x ao quadrado, por exemplo, com 2x ao quadrado. Ou seja, as partes literais precisam ser iguais, independente do coeficiente numérico. Tá bom? Então, exemplo. Olha para cá. O 5x ao quadrado, ele é semelhante a quem? Ao menos 4x ao quadrado e ao menos 5x ao quadrado. Olha que lindo. Eu posso cortar o 5x ao quadrado com menos 5x ao quadrado. Por quê? Isso menos isso vai dar zero. Sobrou quem? Só sobrou o menos 4x ao quadrado. Então, beleza. Então, tudo que tem ao quadrado, eu já fiz a minha operação, seja na soma ou subtração. Agora, pensa, né, vamos pensar no menos 8x e procura, ou seja, o grau que tem parecido do x, que é x elevado a 1, só pode ser o menos 8x com 6x, né? Quanto é menos 8x com mais 6x? Gente, menos com mais, o que a gente faz? A gente subtrai e prevalece o sinal do maior. Tudo bem, gente? Sinais iguais
soma e mantém. Sinais diferentes. Subtrai, pega o maior. Perfeito? É uma musiquinha que eu faço para decorar rapidamente. Beleza? Então, se sinais são diferentes, eu vou subtrair. E vai continuar o sinal do maior número, que nesse caso é o menos 8 ou mais 6? No caso é o 8, né? Então, continua o menos. Então, menos 8 com mais 6 vai dar menos 2x. Então, grava essa regrinha, né? Sinais iguais, soma e mantém. Sinais diferentes, subtrai, pega o maior. Loucura, loucura, loucura. Isso mesmo. Bom, gente, agora vamos pegar esse menos 5 aí. O menos 5 com 4. Tá vendo? Então, menos 5 com mais 4, opa, sinais diferentes. Subtrai e pega o sinal do maior. O maior é o 5, então continua menos, vai ficar menos 1, não é isso? Show de bola. E sobrou quem, gente? O x ao cubo. Se você reparar comigo, eu, em vez de ficar reescrevendo no papel, agrupar os termos semelhantes, eu já coloquei tudo que é semelhante com um quadradinho, depois tudo que é com um círculo, depois tudo com um triângulo. Fica mais fácil de visualizar. Tudo bem? Feito isso, você nunca pode deixar esse polinômio dessa ordem. O polinômio sempre tem que estar em ordem decrescente de graus, tá? Quem é o maior grau aqui? Ó, é esse monômio aqui de terceiro grau. Aqui, depois vem o segundo grau, depois aqui vem o primeiro e aqui 0 grau. Tudo bem, gente? Então, eu só vou colocar em ordem decrescente. É isso. Então, o meu resultado dessa operação é x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x menos 1. E acabou. Show? Bom, então é isso. Espero ter ajudado vocês, tá? Então, se liguem. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Estou aqui para ajudar vocês. Então, espero ter ajudado vocês. Um beijo grande, ou seja, foi um prazer enorme de estar com vocês nesta manhã maravilhosa. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. E até a próxima aula. Tchau, gente! Beijo!